Oi, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade à saúde do trabalhador. Só lembrando para vocês que na aula que a gente teve online no Zoom, a gente falou em relação ao Ministério do Trabalho, em que antigamente se tinha as funções em que eu falei na aula passada, mas que foi extinto em 1 de janeiro de 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, as atribuições do Ministério do Trabalho ele foi dividido entre Ministério da Economia, Cidadania, Justiça e Segurança Pública. Então, hoje não temos mais um Ministério do Trabalho, certo? As atribuições foram divididas entre outros ministérios. Ministérios. E aí, continuando sobre a aula, eu falei que as doenças elas podem ser adquiridas ou desencadeadas em funções de condições especiais em que é realizado o trabalho ou que se relacione com ele, mas também são consideradas doenças provenientes de contaminação acidental no exercício de trabalho. Você se contaminou, tá? Por exemplo, um profissional de técnico de enfermagem que trabalha no hospital se contaminou e furou o dedo com uma agulha que já tinha sido utilizada pelo paciente. Então, também é considerada doença proveniente do exercício do trabalho. Doenças endêmicas, quando contraídas por exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, eu tenho um profissional que está ali exposto e acabou pegando uma doença endêmica de uma determinada região. E aí, as doenças mais comuns, a gente vai falar um pouquinho agora sobre cada uma delas, em relação à saúde do trabalhador. Primeira doença mais comum são as doenças das vias aéreas, que é quando um material é inalado no ambiente do trabalho. E a primeira é a pneumoconiose. São patologias devido à deposição de partículas sólidas no parênquima pulmonar, onde vai levar a um quadro de fibrose. Então, é realmente uma patologia em que realmente merece atenção. A silicose, que é causada por inalação de poeira e quartzo, onde também forma uma fibrose e nódulo nos pulmões. Tem a asbestose, que é a inalação de asbesto, também conhecido como amianto, que é uma substância cancerígena. Tem a asma ocupacional, a gente tem a asma crônica, mas também tem a asma ocupacional, onde é uma obstrução difusa e aguda das vias aéreas superiores, causada pela inalação de substâncias alérgicas presentes no trabalho. Como ela não é crônica, ela é reversível. Tem a pairo, que é perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Então, eu tenho um profissional que está sendo exposto a um nível elevado de ruído e gradualmente ele vai perdendo a capacidade auditiva dele e é irreversível, certo? Quando um trabalhador, ele tem o pairo, realmente não tem mais como corrigir. Então, é uma perda gradual da acuidade auditiva devido a essa exposição a ruídos. O LER e o DOT, que é uma doença bem conhecida, que é lesão por esforço repetitivo, caracteriza-se por um quadro de dor crônica, dormência, fadiga muscular, dor muscular ou nas articulações, principalmente à noite. É de início insidioso, vibração e frio intenso pode também desencadear o surgimento da lesão por esforço repetitivo. Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que trabalha como digitação. Então, ela pode desenvolver na mão essa lesão. Então, vai apresentar dor na articulação por estar o tempo inteiro ali digitando. Intoxicação exógena. Então, o nome já diz, quando eu falo exógena, são substâncias que foram encontradas fora do corpo do indivíduo. Então, é uma condição clínica, tá? Onde esse trabalhador vai ser exposto à substância química encontrada no ambiente do trabalho. Como, por exemplo, como podemos citar,
substâncias intoxicantes ambientais como ar, água, alimento, planta, animais peçonhentos ou venenosos podem estar contaminados. Por sua vez, os principais representantes de substâncias isoladas são os pesticidas, os medicamentos, produtos químicos, industriais ou de uso domiciliar. Então, um técnico de enfermagem, por exemplo, manipula muito medicação. Então, é necessário que se tenha um cuidado, utilizar luva ao manuseio dessas medicações para se evitar uma intoxicação exógena. Dermatoses ocupacionais, também conhecida como a dermatite de contato, que a gente viu até na aula passada, quando a gente estava dando patologias dermatológicas, onde são alterações na pele e das mucosas causadas, agravadas, direta ou indiretamente, por aquela atividade profissional. Pode ser provocada por agente químico, que pode ocasionar irritação ou até mesmo alergia. Então, é uma dermatite onde, como profissional, você está tendo contato, tem que ter contato com algum determinado produto em que você passa a ter alergia e a pele fica irritada. Tétano acidental. Gente, o tétano é uma doença grave, certo? Ela pode realmente matar, por isso que hoje a gente tem a vacina contra o tétano. Ela é causada pela toxina do bacilo tetânico, certo? Onde é introduzido no organismo através de ferimentos ou lesões de pele. Pode ser classificado como tétano acidental ou neonatal. Vamos apresentar, eu vou falar um pouquinho do tétano acidental, que pode acometer vários grupos populacionais, como adolescente, adulto, idoso, e é realmente bem importante na saúde do trabalhador. Clinicamente, ele se manifesta com hipertonia mantida nos músculos masséteres, trismo e o riso sardônico, e também do músculo do pescoço, que começa com a rigidez na nuca. Também apresenta a disfagia, que é uma dificuldade na hora de deglutir, que pode levar a uma contratura muscular generalizada. Uma rigidez muscular progressiva, onde vai atingir os músculos do corpo inteiro, reto, abdominal, e também vai ter crises de contratura, geralmente desencadeada por estímulos luminosos, sonoros ou manipulação do doente. Então, estímulos luminosos, sonoros ou mover o doente de algum lugar para outro acaba estimulando essas crises na contratura muscular. Então, o bacilo... Então, gente, o ideal é que quando o paciente esteja com suspeita de tétano, se evite esses tipos de estímulo. O bacilo do tétano, gente, ele fica dentro do trato intestinal do homem, dos animais e solos agriculturados, pele ou qualquer instrumento pérfuro-cortante ou que contém poeira ou terra. Então, no solo, no animal, e não só, gente, em ferro que esteja enferrujado, não. A gente pode encontrar o tétano em qualquer lugar. O período de incubação varia de 2 a 21 dias, tendo uma média de 10 dias. Quanto menor o tempo de incubação, ou seja, quanto mais rápido aquela pessoa desenvolver o sintoma, maior é a gravidade do caso. O tétano, ele não é uma doença contagiosa, então ele não vai ser transmitido de pessoa para pessoa, tá? Ela ocorre quando o esporo entra no corpo do indivíduo através de um ferimento, tá? Geralmente do tipo perfurante, contaminado com terra, poeira, fezes de animais ou humanas, tá? Queimadura também pode ser uma porta de entrada, porque o tecido ali, ele vai estar desvitalizado, então é uma porta de entrada para o bacilo entrar. A presença também de tecido necrosado também favorece o desenvolvimento desse bacilo. O diagnóstico, ele é clínico, epidemiológico, tá? Não depende do profissional fazer um exame de sangue, um exame laboratorial. O tratamento, ele tem que ser internado. Como eu falei antes, tem que reduzir os estímulos auditivos, visuais e táteis e outros. Sedativos e miorrelaxantes por causa da contratura
muscular, então o paciente vai sentir muita dor, então é importante que a gente relaxe o músculo dele. Se existe o soro antitetânico ou a gama-globulina para o tratamento do tétano, antibiótico-terapia, hidratação, debridamento e limpeza dos focos suspeitos, ou seja, a ferida que ele tiver vai ter que ser limpada, debridada. Cuidado para a manutenção da via respiratória, traqueostomia, dieta zero nas primeiras 24 horas, tá? Ou por sonda nasogástrica ou nasoenteral. E vacinar o paciente contra o tétano na admissão no momento da alta hospitalar. Doenças profissionais. A doença profissional é aquela que resulta diretamente na condição do trabalho e causa incapacidade para o exercício da profissão ou morte. Então, doença profissional é aquela que é diretamente ligada ao trabalho. São causadas por agentes específicos, físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Para evitar alguma dessas doenças, existem ações de biossegurança que pode ser realizada através do uso de equipamentos de proteção individual, que a gente chama de EPIs, equipamento de proteção coletiva, descarte de material biológico no local correto, descarte de material químico no local correto, risco ocupacional, gerenciamento de resíduo, ou seja, onde é que vai cada lixo no local correto. Além das doenças profissionais, existem os acidentes de trabalho, que ocorrem no exercício do trabalho a serviço daquela empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico residente, bem como o segurado especial no exercício de suas atividades, provocando uma lesão corporal ou uma perturbação funcional que pode causar a morte, perda ou redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, a doença, além da doença profissional, existem os acidentes do trabalho. E aí, gente, a questão do acidente do trabalho, existe um seguro em que a empresa paga, que é justamente esse seguro especial aí, para ajudar no trabalhador se ocorrer algum acidente de trabalho com ele. E aí, gente, o acidente de trabalho ele pode causar realmente uma perda temporária, permanente para a capacidade do trabalho dele. Então, eu vou usar o exemplo de um técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem se contaminou com uma agulha em que o paciente que ela se contaminou tinha HIV positivo. É raro a paciente acabar contraindo HIV com uma agulha. É mais difícil, mas pode acontecer. Então, se por acaso acontecer, então ela vai ter ali uma perturbação funcional do corpo dela. No caso, é um acidente de trabalho. E aí, esses acidentes de trabalho pode ser classificado como acidente típico, o que ocorre no serviço da empresa, doença profissional ou do trabalho, e acidente do trajeto, ou seja, que ocorre no percurso da residência ou refeição para o local de trabalho e vice-versa, ou seja, ele saiu de casa para ir trabalhar e sofreu um acidente, então é acidente do trajeto. Ou saiu do trabalho, foi almoçar e voltou, também é considerado acidente também ali do trajeto. Tanto as doenças profissionais como os acidentes de trabalho devem ser notificados através do SINAM, tá? Que é o Sistema de Notificação de Agravos, e também da CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Gente, qualquer dúvida é só me perguntar, espero que vocês tenham gostado. É um assunto realmente bem breve, tá? Muitas coisas estão realmente resumidas, como o tétano mesmo. Tinha muito mais coisas para se falar do tétano, mas qualquer coisa que vocês queiram saber a mais é só me procurar. Beijos e tenham uma boa tarde.